O que é empreendedorismo jurídico e como ele pode te ajudar a atingir os resultados que você deseja como advogado? Eu sou a advogada Alessandra Barbieri e essa é a coluna Advogando. Hoje eu quero falar com você a respeito de um tema muito tormentoso para nós advogados. Não só para nós advogados, mas para todos os profissionais liberais de uma maneira geral. O assunto é empreendedorismo. O Brasil tem hoje mais de 1.517 faculdades de direito. Esse registro foi feito em novembro de 2018 e já naquele mês havia mais de 460 solicitações pendentes para a criação de novos cursos de direito no Brasil. Isso então nos assegura que hoje nós temos um número maior de 1.517 faculdades de direito, formando aí um número enorme de bacharéis todos os anos. E o que isso significa? Que mesmo com a exigência do Exame Nacional da Ordem, nós temos nos quadros da instituição hoje mais de 1.100.000 advogados inscritos. Em termos de proporção, se nós formos puxar a proporção desse número, nós vamos dividir a população total do Brasil pelo número de advogados inscritos, nós vamos chegar a um número de 190 pessoas para cada advogado inscrito. Em termos de região, se nós trouxermos esses números para as regiões do Brasil, São Paulo, por exemplo, que é o estado da federação com o maior número de inscritos, lá nós passamos de 300.000 inscritos, nós vamos ter um número bem mais estreito, lá são 145 pessoas para cada advogado. No Paraná, que é o quinto estado da federação com o maior número de inscritos, perdendo para São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, respectivamente, e é o estado aqui que é a sede da Advise Play, onde nós estamos fazendo essa gravação, nós temos um número de 165 pessoas para cada advogado. É bastante expressivo, né? Mas apesar desse número expressivo e dessa concorrência toda, do número de inscritos que nós temos hoje, não existe informação de que nas faculdades de Direito se ofereça uma disciplina na grade regular voltada para negócios, voltada para o empreendedorismo. Então, inclusive, se você tiver essa informação, compartilhe aqui com a gente nos comentários desse vídeo, porque é uma informação bastante relevante para a nossa classe. Bom, nos Estados Unidos, esse tema ele já vem sendo enfrentado já há alguns anos e lá o pessoal tem, os alunos da graduação já têm à disposição disciplinas voltadas para negócios, né? Então, como por exemplo, finanças, administração, marketing, né? E lá tem um dado bastante curioso que entre 2008 e 2018 houve um crescimento do número de advogados da ordem de 15%. E isso fez com que eles despertassem cada vez mais para a necessidade de preparar os advogados para o mercado jurídico, né? E aqui no Brasil, nesse mesmo período, nós tivemos um crescimento de 50% do número de inscritos nos quadros da ordem. E mesmo assim, nós ainda não estamos preparados para lidar com esse assunto de forma acadêmica. As universidades, existem algumas iniciativas em São Paulo, Santa Catarina, alguma coisa em Goiás, Rio de Janeiro, mas todas essas iniciativas se concentram em nível de especialização. Então, na grade regular de graduação, nós não temos notícia de que haja uma disciplina como o empreendedorismo jurídico. Além dessa concorrência acirrada, que não dá sinais de que vai diminuir nos próximos anos, existe ainda uma outra realidade que assombra muitos advogados, que deve ser pontuada aqui, que é a inteligência artificial. Muitos advogados têm receio em relação à possibilidade dos robôs substituírem trabalhos que hoje são feitos por advogados, ou até pouco tempo atrás eram feitos por advogados. Então, além de nós concorrermos entre nós, né, com esse mais de 1.100.000 advogados, nós também concorremos com a tecnologia que a gente mesmo cria, né? Os robôs já estão no meio de nós. E com todo esse cenário que parece bem desfavorável, é até compreensível e justificável que alguns profissionais, não só os advogados em início de carreira, mas também aqueles que já têm um certo tempo de profissão, que eles em algum momento queiram abandonar a carreira, né? Desistir mesmo da advocacia.
Mas é aí que entra justamente o assunto do nosso vídeo de hoje, que pode transformar esse cenário desfavorável em um cenário de oportunidade de crescimento, que é o empreendedorismo jurídico. O empreendedorismo surgiu lá no século XVII na França, mas só a partir da segunda metade do século passado é que ele acabou se popularizando no mundo. Aqui no Brasil é ainda mais recente, os registros que nós temos são mais recentes, são da década de 90. E empreendedorismo jurídico, especificamente, é mais recente ainda. Nós temos algumas menções desse assunto por volta de 2006, 2007, que alguns profissionais começaram a levantar essa bandeira. Então, é um assunto muito pouco explorado entre nós, advogados. Tem muito ainda para a gente conhecer sobre esse assunto, e eu queria deixar aqui algumas dicas para que você possa iniciar o seu estudo a respeito de empreendedorismo jurídico. A primeira dica que eu quero deixar é: desmistifique o conceito de empreendedorismo. Acreditar que empreender é um dom, é um atributo que só algumas pessoas, poucas pessoas privilegiadas recebem como uma espécie de dom, né, como uma espécie de dom divino, é um erro, né, porque empreender é algo inato do ser humano. Nós todos temos capacidade de empreender. Empreender é realizar coisas, é colocar em execução tarefas complexas, tarefas difíceis, é você se desafiar. Então nós, como seres humanos, estamos fazendo isso o tempo todo, quando a gente aprende a andar, quando a gente aprende a andar de bicicleta, quando a gente está começando a namorar, tudo é um desafio. Quando você vai procurar o primeiro emprego, quando você passa no vestibular. Então nós estamos empreendendo o tempo todo. E aí vem a segunda dica: você precisa estar consciente de que está empreendendo. Isso pode ser uma diferença, pode significar a diferença entre ser bem-sucedido e não obter sucesso numa certa empreitada. Você não estar consciente de que está empreendendo faz você não ter acesso às ferramentas adequadas para desempenhar aquela tarefa, para executar aquela tarefa. Uma outra dica que eu acho importante é: conheça a si mesmo. Tenha acesso a ferramentas de autoconhecimento, porque empreender sem se conhecer também é como se você estivesse fazendo um voo cego. Você não pode sair para uma viagem sem saber para onde você vai, sem saber de quais recursos você vai precisar nessa jornada. Então, se conhecer é muito importante. Uma outra dica: seja multidisciplinar. O advogado empreendedor, ele precisa ter conhecimentos que vão além da técnica jurídica. Você precisa conhecer o seu negócio e a sua carreira, desde a prospecção de clientes até o fluxo de caixa, passando aí por técnicas de marketing, de networking, de finanças, administração. Então, ser multidisciplinar, ter uma visão sistêmica e holística do seu negócio é crucial. Uma outra dica também que eu quero deixar é: escolha o seu nicho. Você só consegue fazer isso quando você se conhece, porque se você escolher um nicho apenas pela tendência de mercado, em algum momento isso vai impactar o seu rendimento, porque vai te deixar frustrado, você não está fazendo aquilo para que não está alinhando com o seu propósito. Então, escolha o seu nicho de acordo com o seu perfil, mas também de acordo com o mercado. E por último, a última dica que eu quero deixar, que eu deixei por último porque eu acho a mais importante, é: conheça profundamente o seu cliente. Eu costumo ouvir advogados dizerem que cliente é um problema, o cliente é um problema, o cliente só me liga fora de hora, me incomoda. O cliente nunca é o problema, o cliente é a solução do seu negócio, é para ele que o seu negócio existe, ele é o motivo do seu negócio existir. Então, o cliente nunca é o problema, o cliente sempre é a solução. Mas e você está preparado para ser a solução do seu cliente? Pense nisso. Nas próximas colunas nos próximos vídeos a gente vai aprofundar um pouco mais esse assunto. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.